tudo bem com vocês? Meninas, para quem não viu ainda, eu ensinei essa vela aqui no canal, tá? No tema chuva de bênçãos. E também esse cofrinho aqui, tá? Decorado. Então, vamos lá. Hoje eu vou estar ensinando, tá? Esse arco-íris eu também ensinei no dia que eu fiz a vela. Vou estar ensinando essa bonequinha e também a gotinha. Aqui eu fiz uma pequenininha, mas olha, eu vou fazer a grandinha para vocês verem, tá bom? Então, vamos lá, meninas. Vou fazer por etapa, tá? Para ficar fácil para vocês entenderem. Bom, vamos lá. Então, começar pelo corpinho. Bom, meninas, para o corpinho, eu vou precisar de um pedacinho de massa pele, tá? Vou fazer assim. Porque foi necessário, pessoal, eu deixar algumas peças já secas, né? Pra poder ficar mais fácil. Bom, eu faço assim, ó, faço um rolinho, tá? Aí, eu venho aqui, ó, nessa parte aqui e faço um rolinho assim, tá? Como você achar melhor. Eu até vou fazer maior, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Ó, já ficou o corpinho assim, tá? Porém, só explicando que esses corpinhos aqui, como eu faço várias lembrancinhas, nunca faço de uma só, né? Então, eu tenho um molde pra fazer, mas eu tô mostrando como faz na mão, tá bom? Assim. Assim. Então, aqui já fica o corpinho. E aqui, tá? Já sai o pezinho. A gente vai amassando, fazendo um formatinho de um sapatinho, tá? E dá uma afinada aqui. Aqui a mesma forma. A gente vai fazendo um formato de um sapatinho, tá? Vou afinar mais aqui e vou afinar mais aqui, tá bom? Então, a gente coloca assim, eu deixo secar com as perninhas assim, porque fica mais fácil para depois, se a gente tiver que encaixar um cavalinho, encaixar, no caso aqui eu adaptei a gotinha, o arco-íris, tá? Mas, na verdade, essa bonequinha eu fiz pro tema Carrossel Encantado, que eu fiz pra Renata, tá? Lá do @mamãe. Se você ainda não segue ela e é mamãe, vai lá, porque você vai gostar das dicas que ela dá, viu? Então, vamos lá, meninas. Assim, fiz o corpinho, tá? O pezinho vai ficar dessa forma. Como desse daqui eu não tenho seco, eu vou fazer nesse daqui mesmo, tá? O ideal é esperar secar totalmente, tá? E depois fazer o pezinho e a calcinha. Então, eu vou fazer agora o sapatinho dela. Bom, para fazer o sapatinho, nós vamos fazer assim. Pega um pedacinho de massa rosa, que no caso aqui eu tô fazendo rosa. Vou abrir, tá? Tô abrindo sem a reguinha, porque eu quero que fique bem fininha, tá bom? Ó, ficou bem fininha. Aqui eu já vou tirar os dois sapatinhos. Tá? Mais ou menos assim. Você pode fazer também uma tirinha comprida, tá? Não tem problema. Aqui, eu vou dar uma amassadinha, ó, pra ficar até mais fininho. Quando ele tiver durinho, você passa a cola, tá? Aqui, no caso, eu vou fazer assim, ó. Eu venho aqui, puxo essa massinha pra trás, assim, ó. Dessa forma, e aqui eu junto, tá? Aqui não tem problema, porque eu faço assim, ó. Eu pego a minha esteca, aqui minha esteca de silicone, eu molho, tá, na água, porque no caso, aqui, ó, você pode ver que eu tô amassando a perninha dele, por isso que o essencial é ele estar todo durinho. E aqui eu vou fazendo essa emenda, tá? Dessa forma. Por isso que eu coloco pouca massa, para ele ficar bem fininho e bem delicadinho, tá? Então, quando o pezinho estiver duro, ele vai tomar o formato do pezinho.
tá? Então, é assim que eu faço o sapatinho, ó. Aqui você pode pôr uma tirinha. Aquele ali eu não pus, mas eu vou até colocar um nesse pra vocês verem. Já que eu tô fazendo ele um pouco maior, né? Então, vamos lá. Vou fazer assim, ó, uma tirinha. E aqui, eu começo do lado de dentro, tá? E acabo aqui do lado de fora, tá? Dessa forma. Aqui, você pode pôr uma pedrinha de... Bom, meninas, pra gente tá fazendo o vestidinho, eu vou usar as duas reguinhas, tá? Niveladoras e o tapetinho de coração. Esse tapetinho eu usei, deixa eu pôr mais pra cá. Esse tapetinho eu usei na vela, tá bom? Então, eu vou abrir uma massa numa espessura de meio centímetro, tá? Vou pegar meu tapetinho e vou passar nessa massa, tá? Vamos lá. Então, eu tiro aqui, ela já ficou toda marcadinha. E agora, eu vou usar, eu uso pra fazer os vestidinhos, ó, eu uso branquinho e aqui no caso eu fiz o lilás, né? Então, o branquinho eu já fiz, o branquinho eu não marquei, tá bom? Que eu fiz o branquinho com esse maiorzinho, olha, você vê que é um joguinho lá. Esse aqui, lembrando, eu não marquei, marquei esse. Pego aqui, corto, tá? Tiro. E aqui, porque como ele é menor, ele tem que ficar parecendo a barrinha. Então, o que que eu faço? Aqui, meninas, eu passo um pouquinho de cola. Assim, tá? Dou uma espalhadinha. Dessa forma. Aí, eu venho com esse... essa massinha frisada que eu cortei. Venho aqui, ó, mais ou menos no centro, tá? E coloco aqui. Assim. Tá vendo? Ele fica mais curtinho que o de baixo, tá? Formando o vestidinho. Eu vou fazer uma bolinha. É um bracinho simples, tá, pessoal? Então, ele não requer muito assim, não vai ter dedinho. É aquela mãozinha bem simplesinha, tá? Então, simplesmente dou uma achatadinha aqui, assim, ó, e já... Então, agora, nós vamos fazer a manguinha, tá, do vestidinho. Esse daqui eu deixei secar um pouquinho. Eu simplesmente faço um rolinho, assim, ó, tá? E achato. Achato assim. Pronto, simplesmente isso. Passo um pouquinho de cola aqui. Passo um pouquinho de cola aqui. E pego aqui, ó, não todo, pego aqui mais pra cima um pouquinho. Porque, ó, o ideal é esse bracinho, ele está um pouco durinho, mas não tá totalmente, tá? Então, o ideal é que ele esteja totalmente durinho, pra ficar mais fácil de manusear. Como aqui o vestidinho tem esses coraçõezinhos, então a manguinha eu vou fazer assim, ó. Vou colocar o tapetinho, claro que não vai ficar parecendo os coraçõezinhos, mas eu vou dar uma textura nele, ó. Tá bom? Dessa forma, ó, ele fica todo texturizado. Tá bom? Então, agora... uma mãozinha pra cá, né? E coloco aqui assim. Vou colar aqui. Vou sempre deixar um pouquinho mais pra baixo, porque ainda tem a cabeça, né? Que nós vamos fazer. Então, eu coloco ele um pouquinho mais pra baixo, tá bom? E vou deixar a mãozinha assim, simulando que vai estar segurando alguma coisinha, né? Na mão. Então, eu vou fazer o outro ladinho e já volto pra gente continuar. Bom, meninas, a cabecinha eu faço dessa forma, ó. Eu também faço no molde, tá? Mas vou tentar mostrar aqui como eu faço na mão também. Faço uma bolinha. Eu posso usar até o auxílio aqui, ó, de um pincel largo, tá? E fazer assim, ó.
Faço assim. Tá? Aqui embaixo eu já faço o buraquinho que depois eu vou estar encaixando. Assim, ó, vou ajeitando essa parte de cima e vou fazer a marcação da boca, tá? A marcação da boca eu uso essa estequinha de boca, tá? Eu vou marcar aqui, vou ter marcação maiorzinha, bem aqui no centro, tá? Marcando assim. Agora eu vou colocar as duas bolinhas. Bom, meninas, então aqui, ó, já separei duas miçanguinhas pretas, tá? Vou pegá-la e vou colocar bem aqui na área dos olhos. Opa, saiu. Aí. Aqui eu pressiono, ó, para baixo. Dessa forma, tá? Essas minhas bonequinhas, eu deixo secar bem a cabecinha. Então, meninas, feita a parte da cabecinha, né? Agora, ó, essa tá bem durinha. Eu vou ensinar como eu faço o cabelinho. Vou fazer assim, ó. Eu vou abrir uma massinha, no caso aqui é marrom, mas o seu pode ser loiro, preto, como você queira, tá? E tem também outros tipos de cabelinho. Eu vou usar um cortador redondo, tá? E vou fazer assim, ó. Sem cola, tá? Eu vou pôr mais ou menos aqui, porque o biscuit tá mole, então eu posso tá puxando ele um pouquinho, ó. Assim. E puxo aqui para... Bom, meninas, aqui eu faço um cortinho aqui e vou trazendo aqui para o lado. Aqui também para o lado, tá? E aqui eu faço uma marcação assim, ó. Dependendo se você for fazer um topinho de bolo, aí você faz uns penteados diferentes, tá bom? Então, feito isso daqui, meninas, agora nós vamos fazer essa franjinha, tá? É simplesmente uma coxinha com a ponta bem fininha, tá bom? E eu vou fazer assim, ó. Essa parte mais grossinha vai ficar aqui. E essa eu ponho aqui pra frente. A mesma coisa. Aqui em cima, meninas, de orelha a orelha, eu faço assim, ó. Assim, tá? Ficou essa marcação. E aqui é onde eu vou pôr minha tiarinha, tá? Então, eu faço assim, ó. Fazer na mão mesmo. Uma tiarinha. Não tem segredo, né, pessoal? Essa lembrancinha é muito simples de fazer. Então, aqui, ó, como a massa tá mole ainda, então, eu encaixo aqui, dou uma apertadinha, tá? Assim. E aqui na ponta, assim, ó, eu puxo ela pra baixo. Mais ou menos na mesma altura, eu puxo ela pra baixo. Tá bom? Então, ela vai ficar assim. Então, vamos fazer agora, pessoal, o lacinho, tá? Eu faço dessa forma. Uma bolinha. Aí, eu faço um rolinho assim, tá? E vou achatar esse rolinho. Dessa forma. Então, eu venho aqui, trago esse pedacinho até a metade. E esse outro pedacinho até a metade, tá? Formando assim um lacinho. Aqui nós vamos ajeitar. Assim. Dá uma apertadinha, tá? Fica bem pequenininho. E aqui, a gente passa um pouquinho de cola. E colamos o lacinho aqui em cima. Esse lacinho, depois, ele pode ser passado brilho, fica super bonitinho. Tudo isso depois de seco, tá? Porque... Assim, ó. Porque se passar com ele ainda úmido, o biscuit não seca,
tá? Ele fecha e não seca. Então, ó, ficou assim, tá? O nosso lacinho. Bom, então agora é só pôr na cabecinha. Aqui eu passo um pouquinho de cola. Tá? Dessa forma. Aqui, eu posso colocar tanto a Tec Bond, tá? Pra dar uma coladinha melhor quando o biscuit tá bem seco. Claro. Vou usar a Tec Bond. Aqui, pessoal, eu vou colar ela com a Tec Bond, tá? Então, eu vou passar um pouco de cola aqui, tá? E vou colar assim, tá? Simulando perto da mãozinha, assim, ó, como se ela estivesse segurando. Fiz uma bolinha e fiz uma coxinha. Porém, a pontinha dela, eu deixo ela mais fininha, tá? Pra pôr assim do ladinho, para fazer um charme, né? Aqui, como ela tem características, então nós vamos fazer a boquinha dela assim, tá? E nós vamos colocar o olhinho. Nessa daqui eu não vou pôr olhinho, porque eu vou fazer um olhinho tipo dessa daqui, tá? Que eu já ensinei, né, também, né? Aqui eu coloco uma gotinha, tá? E vou colocar, uma gotinha de Tec Bond, tá, pessoal? E vou pôr esse lacinho de EVA, pode colocar uma florzinha de luz, onde a gente fez a bochechinha. Vou fazer um pinguinho aqui e um pinguinho aqui, tá? Ficando assim. Bom, meninas, fazendo esse modelinho, você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Aqui a florzinha que eu tinha falado, ó. Pode pôr florzinha, pode fazer com olhinho de miçanga, fazer com olhinho fechadinho. Tudo isso eu ensinei aqui nos vídeos, tá? Se não tiver nesse vídeo, tá no outro, tá? Mas sempre. E aqui tá as 3 bonequinhas, bonitinha, cada uma com uma nuvem, né? Um arco-íris e uma gotinha. Tá bom? Meninas, e é isso. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma amiga que está fazendo lembrancinhas, assim, de chuvas de bênçãos, passa esse vídeo pra ela. Eu espero poder ajudar alguém, tá bom? E para me ajudar, se vocês puderem compartilhar e se inscrever aqui no canal, eu fico muito agradecida, tá bom? Assim me inspira a trazer mais vídeos